Olá, professores. Boa noite para todos presentes. Boa noite, Vitória, professor Mauro. Super bem-humorado aqui no bastidor. Demos umas boas risadas aqui para aliviar a tensão, mas, professor, sinta-se em casa, sinta-se bem acolhido, convidado para esse encontro e tenho certeza que você vai contribuir aí para os nossos ouvintes, para os nossos participantes, que são bem ativos aqui, Mauro. O pessoal manda pergunta, questões, traz questões de pesquisa, investigações. Então, muito obrigada pela sua presença nesse encontro de hoje. E principalmente pelo seu bom humor. Eu gostaria de agradecer muito ao professor Mauro, é uma honra tê-lo aqui com a gente, né? Ele agradeceu o aceite, né? Apesar de ser esse ambiente novo, né? E eu vou apresentá-lo. O professor Mauro ele tem graduação em História pela Universidade Federal Fluminense. Ele fez o mestrado em História Social pela PUC do Rio de Janeiro, doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, e atualmente ele é professor adjunto da Universidade Federal do Pará, né? Também ocupa, né, alguns cargos de entidades, né? Depois ele pode falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a importância desse papel, né? na AMPU, no GT de Ensino de História e Educação. E é isso, eu passo a palavra para o nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Eu queria... Boa noite a todos e a todas. É uma honra ter sido considerado por vocês para participar desse canal, que é um sucesso absoluto. Eu fiquei muito envaidecido de ter sido convidado e de ter sido considerado para poder abordar uma das questões do campo do ensino de História. Especialmente tratando de um tema que eu venho perseguindo há cerca de 15 anos, que é a temática indígena na educação básica. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade e eu vou tratar rapidamente, numa apresentação de cerca de 20 a 25 minutos, sobre a temática indígena na educação básica, discutindo alguns dos sentidos relacionados à educação para as relações étnico-raciais. Então, se a gente puder colocar aquela apresentaçãozinha, Vitória. Então, é isso. Vitória, se você puder passar para o slide seguinte. Quando a gente fala de temática indígena na educação básica, a gente está falando de 4 questões que estão, em alguma medida, relacionadas. A primeira delas é a educação escolar indígena, que é aquela educação ofertada para os povos indígenas e que tem um caráter bastante particular, porque ela tem como premissa ser orientada a partir dos interesses e das questões dos povos indígenas. Ela se diferencia de maneira radical a educação que tradicionalmente vinha sendo ofertada aos povos indígenas, que tinha por objetivo transformar os indígenas em outra coisa. Eram políticas educativas de caráter civilizatório. A educação escolar indígena tem um sentido absolutamente oposto, porque ela é gestada a partir das demandas dos próprios povos indígenas. Quando a gente fala de temática indígena na educação básica, também estamos falando de uma política de ação afirmativa, ou seja, de um conjunto de políticas de Estado que tem por objetivo garantir equidade de condições a parcelas da população que tiveram os seus direitos negligenciados por razões diversas durante décadas. E essas ações afirmativas têm por objetivo inverter os processos de exclusão que se cristalizaram na educação brasileira. Estamos falando também de uma política de afirmação da cidadania. A inclusão da temática indígena, da história da África e da cultura brasileira na educação básica, ela tem por objetivo estabelecer uma política de combate ao racismo institucional e aquele racismo que está entranhado na cultura brasileira. Então, ela é uma política antirracista.
E essa inclusão, por fim, ela tem um outro aspecto, que é uma alteração curricular. E eu vou me concentrar fundamentalmente nesse último aspecto. A temática indígena na educação básica não se restringe à inclusão de conteúdos, mas a uma reorientação do currículo, considerando aquilo que foi sendo construído na sociedade brasileira desde o século XIX. Se você puder passar, Vitória. A escola, ela sempre esteve comprometida no Brasil, desde a sua constituição lá no século XIX, com a construção da nação. Então, a trajetória da escola e a trajetória da nação se confundem no Brasil. Porque a escola ela esteve sempre vinculada à formação para a cidadania. E a história ocupou um lugar muito importante nesse processo, porque a formação para a cidadania na trajetória brasileira ela teve por objetivo, em primeiro lugar, construir a nacionalidade. Um país de passado colonial como o nosso, com uma trajetória colonial que não ensejou o contato entre as diversas partes do território e nem mesmo um sentido de comunidade, a escola foi a instituição ocupada com a construção desse sentimento de nacionalidade, que tem a ver com a ideia de pertença, né, de você se entender como parte de um grupo, de você compartilhar um sentimento de fraternidade de corpo, e a construção, a partir da escola, de uma ideia de comunidade. Marcelo, desculpe, Vitória, você puder passar para o outro slide? Então, a escola, e eu vou falar aqui basicamente da escola no período republicano, ela formou para a cidadania tendo como horizonte duas instituições. A primeira é a cidadania, uma cidadania sempre entendida a partir do Estado, o Estado que definiu os atributos dessa cidadania nas constituições republicanas, exceção talvez, ou melhor, exceção à Constituição de 1988, e uma cidadania sempre regulada, pautada ou por critérios escolares ou por critérios de renda, mas, na maior parte dos casos, por critérios de função profissional. Então, o exercício pleno da cidadania, numa parte grande da nossa trajetória republicana, esteve associada à condição de trabalhador, à sua inscrição em alguma corporação de trabalho. Mas a escola também esteve vinculada à construção da ideia de identidade, e uma identidade demarcada pela homogeneização, pelo desaparecimento das diferenças sociais, de cor, de gênero, como se elas, mesmo latentes na sociedade, elas não fossem determinantes para a definição dos vínculos que uniam todos os elementos. E um fator importante na construção dessa noção de identidade assim homogeneizada foi o mito das três raças, aquela narrativa que permeia a história escolar, que nos entende como resultado da união de três raças, o branco, o negro e o índio, que, capitaneados pelo primeiro, pelo branco, foi sendo amoldada a partir dos critérios de civilização vindos da Europa. É uma
noção de integração dos diferentes elementos demarcada pelo racismo, porque exclui e nega as especificidades dos demais grupos, marcadamente negros e indígenas, mas também todos aqueles imigrantes que não se confundiam com o ideal europeu, fossem eles orientais ou do Oriente Médio, né, da Ásia ou do Oriente Médio. Se você puder passar para o próximo slide. Em função disso, a escola ela promoveu uma narrativa histórica escolar que é o anterior, isso, esse daí. Uma narrativa histórica escolar que relaciona duas instâncias que estão em conflito, que é a memória e a história. A história, como conhecimento profissional, ela é, nas palavras do Jacques Legoff, a crítica da memória, porque a memória é passional, a memória é interessada, a memória é constituída por uma série de mitos. Então, a memória da formação brasileira, baseada primeiramente no mito das três raças, e a partir dos anos 30, sem negar o mito, na ideologia da mistura, que no Brasil conheceu o seu momento de melhor síntese na música brasileira do século XX, que foi a Aquarela do Brasil, mas uma série de outros expressões do cancioneiro popular que enalteciam a miscigenação, a mistura. E também na ideia do brasileiro como esse homem cordial, que não tem preconceitos, que aceita a diferença, que é propício à incorporação do diferente. Esta memória, ela constituiu a narrativa histórica escolar, que é, por sua vez, orientada pela produção historiográfica, que é fundamentalmente eurocêntrica, ou seja, ela não apenas privilegia a Europa como espaço histórico a ser estudado pelos alunos. Então, o aluno tem uma parte grande do seu currículo voltada para o estudo da trajetória europeia, mas esse eurocentrismo ele está marcado também pela compreensão de que a matriz da história é a Europa, ou seja, tudo que acontece, acontece porque foi provocado pela Europa. É a Europa que promove a expansão, o conhecimento do mundo, por isso que a gente só encontra América e África no currículo pela expansão ultramarina europeia. São os movimentos europeus, o Renascimento, o Iluminismo, que desencadeiam processos em todas as partes do mundo. É o Iluminismo que provoca ou que influencia as independências na América. É a construção do Estado Nacional na Europa que engendra a construção de Estados análogos nas Américas. É a industrialização europeia que modifica a economia mundial. Enfim, uma série de compreensões que entendem a Europa como epicentro da história. No Brasil, esse eurocentrismo ele é associado a uma compreensão da história do Brasil como sendo a história do Centro-Sul. A história do Brasil é aquilo que ocorre no Rio e em São Paulo, mais no Rio do que em São Paulo, e, eventualmente, em Minas Gerais. E ela é protagonizada, melhor dizendo, pelos heróis da nação, todos homens e todos socialmente brancos. Eu vou usar a expressão socialmente branco, porque ser branco no Brasil não é uma questão simplesmente da cor, é uma condição social. Ela independe da cor. Evidentemente que nos livros didáticos
as ilustrações tendem a branquear esses heróis, independentemente da condição fenotípica que eles efetivamente conheceram. Mas o que eu queria destacar aqui é que, na narrativa escolar, história e memória estiveram sempre associadas, em função desse objetivo da escola de construir esse ideal de nação homogêneo, esse ideal de comunidade. Por isso que o conteúdo da história escolar ele arrola uma série de eventos que expressam aquela memória e essa visão hierárquica da sociedade brasileira. Em todos esses eventos, a conquista, a expulsão dos holandeses, a Ação Bandeirante, a Inconfidência Mineira, a Revolução de 1930, a abolição da escravatura, o protagonista é o branco. Os demais elementos, marcadamente, os povos indígenas, negros e africanos, aparecem aí sempre como pacientes da história. No caso dos povos indígenas, na maior parte dos casos, aparecem como vítimas dessa história. Os estudos que analisam o lugar dos indígenas no conteúdo de história na educação básica acabam sempre apontando que o índio aparece ou como aquele que sofre, aquele que é vítima, ou aquele que trabalha, ou aquele que morreu. Ou morreu porque o mataram, ou morreu porque resistiu ao trabalho que pretendiam lhe impor. Então, nós temos aí uma conformação da narrativa histórica escolar que se cristalizou por meio da exclusão de uma série de elementos, marcadamente negros e indígenas. Se você puder passar por outro slide, Vitória. Então, essa narrativa assim cristalizada, ela começa a ser objeto de uma crítica a partir da década de 1970. E participam dois sujeitos dessa crítica. De um lado, aquilo que eu estou chamando de academia, que é o conhecimento construído nas universidades e nas instituições de pesquisa relacionadas à história. Em primeiro lugar, o início de uma discussão que vem sendo mantida desde então de crítica à memória. É a partir dos anos 70 que a memória, como instância social, passa a ser discutida, problematizada e passa a ser objeto de pesquisa de maneira mais sistemática da produção historiográfica. Da mesma forma, a categoria nacionalidade passa a ser objeto de uma série de estudos. Os estudos sobre memória e nacionalidade vão problematizar a nossa formação, questionando aqueles princípios que foram aceitos pela memória e incorporados pela historiografia desde o século XIX. Com isso, o que se percebe é a emergência de uma série de sujeitos. O pensamento historiográfico, a partir dos anos 1970, passa a privilegiar outros sujeitos que até então não eram considerados mulheres, operários, trabalhadores de toda a ordem, de modo que, durante um tempo, nos anos 80 e 90, uma corrente da historiografia foi denominada de história vinda de baixo, influenciada pela historiografia inglesa, mas que teve grande ressonância na historiografia brasileira. E uma evidência disso são os estudos sobre escravidão, que deixaram de ser estudos que eram demarcados por uma perspectiva meramente econômica e passaram a dar conta da ação dos homens e mulheres que foram escravizados ao longo de 300 anos, mas que encetaram ações, que
se posicionaram como sujeitos que interferiram na sequência, no desdobramento dos eventos. E essa produção historiográfica ela vai ter um impacto na emergência de um campo relativamente recente da historiografia brasileira, que é a história indígena. A história indígena ela surge a partir da contribuição de antropólogos e historiadores que se voltam para os povos indígenas, tentando perceber as agendas, as pautas, o protagonismo desses povos e a sua ação deliberada na defesa dos seus próprios interesses nos estudos que vão ser desenvolvidos, no caso da antropologia, já desde o final dos anos 1960, e no caso da historiografia, a partir da década de 1980, aí, com os estudos do João Manuel Monteiro, a Nádia Farage, depois da Maria Regina Celestino de Almeida, enfim, estudos que vão construir as bases desse campo da história indígena e do indigenismo, que tem o seu primeiro grande manifesto no livro organizado pela Manuela Carneiro da Cunha, História dos Índios no Brasil, publicado em 1992. No entanto, no que se refere à história ensinada na escola, a inflexão ela não provém da academia, ela não provém do meio universitário, ela provém da ação da sociedade civil. São os movimentos negros e movimentos indígenas, atuantes especialmente na década de 1970, que estabelecem uma crítica à memória da nossa formação e à história veiculada nos currículos escolares. São esses movimentos que vão estabelecer uma crítica e uma demanda política pela reformulação do currículo escolar, que vai desembocar, primeiramente, na Lei 10.639, promulgada em 2003, e depois na Lei 11.645, promulgada em 2008. Quando a gente fala de movimentos negros e movimentos indígenas, às vezes parece uma coisa assim meio esotérica. Então, os 3 próximos slides, eu apenas listei os movimentos indígenas que eu tenho notícia. São movimentos indígenas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, fundamentalmente, que eu arrolei aqui. Alguns deles, eu tenho uma lista maior do que essa, pode passar o outro slide, eles estão aí ordenados por ordem alfabética, só para a gente ter uma ideia de que esses movimentos eles existem, eles estão atuantes aí há muito tempo, tiveram uma participação decisiva, por exemplo, na elaboração da Constituição de 1988, quando vários grupos indígenas se reuniram em assembleias, construíram pautas e participaram das discussões sobre a formulação da nossa Carta Magna, essa que já foi tão alterada e anda tão em risco ultimamente. Pode passar o próximo slide, Vitória, por favor. Então, quando a gente fala de temática indígena na educação básica, nós estamos falando de uma temática que chega à escola a partir da demanda da sociedade civil e que tem como arcabouço a crítica a essa história escolar que foi informada por uma memória e uma historiografia que tem um viés excludente, em certa medida racista. E ela está consubstanciada numa série de instrumentos legais. A Lei 10.639, que eu já fiz referência, a 11.645, o parecer que institui as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais relativamente
ao ensino de História e Cultura Brasileira e Africana, que é o parecer número 1 de 2004, a sua ampliação no parecer número 2 de 2007 e as diretrizes para a implementação da história indígena na educação básica, que é o parecer 14 de 2015. Então, nós temos aí um aparato legal que orienta a incorporação dessas temáticas e o sentido dessa legislação para a educação básica. Se puder passar o próximo, Vitória. Então, quando a gente está falando de educação para as relações étnico-raciais e a incorporação da temática indígena na educação básica, a gente está falando de uma política educacional e de uma orientação curricular que tem um sentido último, que é o combate ao racismo. Essa legislação, ela emerge levando em conta 3 questões. A primeira questão que a gente precisa considerar para apreender o sentido dessa legislação são os atores, ou seja, os movimentos sociais que demandaram essa alteração, os povos indígenas e os movimentos negros. Depois, a gente tem que considerar também a situação na qual essas lutas emergiram, né? Situações de afirmação de direitos, de luta pelo reconhecimento de indígenas e negros como cidadãos de pleno direito e que precisam ser reconhecidos na narrativa sobre a história do Brasil. E esses atores e essa situação elegem a escola como espaço político de combate ao racismo. Então, a escola é percebida nessa legislação como uma instância de combate ao racismo. Então, ela atinge a educação de 4 formas distintas que eu tentei concretizar nessa imagem que aparece aí. Eu peço desculpas a vocês pelas imagens aí do slide, mas eu sou um sujeito que vim com um déficit de talento artístico, então eu só sei usar isso que o computador me oferece. Então, por favor, sejam bonzinhos comigo. Então, quando a gente fala do trato com a diferença, nós temos que considerar 4 questões, no meu entender. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que incorporar a temática indígena, ou africana, ou da cultura afro-brasileira, implica numa reorientação da perspectiva, ou seja, numa crítica ao eurocentrismo. Crítica ao eurocentrismo não é negar a importância da Europa na nossa formação. Nós somos um país de passado colonial. Implica, sim, em recusar a ideia de que a Europa é o epicentro da história. Isso implica em reorientar a nossa perspectiva. A Europa é uma parte importante dos processos que nos originaram, assim como é também a África e é também a América e os povos que aqui viviam. Mas o Brasil se constitui também a partir das suas relações internas. Então, nós precisamos reorientar a nossa perspectiva. Isso implica numa reformulação do currículo. A gente tem que recusar esse currículo que, no meu entender, estou falando a gente tem aqui porque eu estou falando com vocês e pensando, né? Mas não me parece razoável que nós possamos incorporar a temática indígena e propor uma educação antirracista com a ideia de que a história ela é uma prerrogativa europeia.
e nós somos apenas pacientes dessa história, né? Uma educação antirracista entende que todos são agentes nesse processo, que vivem numa situação de conflito, mas essa perspectiva precisa ser incorporada. A segunda questão que precisa ser considerada é que nós precisamos alterar as nossas cronologias. Nós partimos de uma periodização que é também fundamentalmente europeia, antiga, Idade Média, moderna, contemporânea, colonial, imperial, republicana, e que assume eventos que foram pensados com o propósito claro de promover exclusão, né? Então, pensar outras periodizações que não partam apenas da perspectiva europeia é uma premissa que me parece precisa ser considerada. Um outro aspecto que precisa ser incorporado são os sujeitos dessa história que compõem a narrativa histórico-escolar. Uma educação que incorpora a temática indígena precisa incorporar os sujeitos indígenas. Precisa considerar que a trajetória da nossa formação ela sofreu a interferência positiva desses elementos, né? Então, nós não podemos partir da premissa de que os povos indígenas foram apenas pacientes dessa história. Eu vou, só para ter aqui vou fazer aqui uma ilustração, recorrer a um exemplo já bastante conhecido, a ideia do escambo, né? Nas narrativas escolares, normalmente se refere ao escambo como a troca desigual entre europeus e povos indígenas que habitavam o Nordeste, em que os povos indígenas extraíam o pau-brasil e, em troca, recebiam bugigangas, espelhos, contas, penas, facões. E essa narrativa, ela introduz a ideia de que os indígenas eram ingênuos, que trocavam uma madeira importantíssima, como era o pau-brasil, por bobagens, como espelhos e contas. Na perspectiva europeia, isso parece ter algum sentido, mas na perspectiva indígena não tem nenhum, porque numa economia que constrói pessoas e não coisas, as contas, os espelhos, as penas, tinham uma importância muito maior nos cerimoniais que construíam pessoas do que aquela madeira que não produzia nada, a não ser aquela tinta vermelha que tinha um uso limitado. Então, muito provavelmente, para alguns daqueles povos indígenas, eles estavam na mais absoluta vantagem, porque eles estavam trocando uma coisa que não tinha valor nenhum para a economia cerimonial por coisas que tinham um valor muito grande. E, por fim, nós temos que alterar o nosso rol de eventos. Nós temos que abordar outros eventos que apontem esta outra dinâmica de reconhecimento da diversidade e da diferença como um valor positivo. Vitória, se você puder passar o outro slide. Então, essa legislação que altera o artigo 26 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que são as leis 10.639 a 11.645, e aqueles pareceres do Conselho Nacional de Educação que eu fiz referência, essa legislação ela encaminha o redimensionamento da abordagem da nossa trajetória, não entendendo qualquer um desses espaços como determinantes, mas como espaços que estão em permanente tensão, né? A gente não está falando aí de uma linha evolutiva que segue com um desdobramento lógico. A gente está falando de uma tensão constante que atravessa todo esse período. Se puder passar mais um slide.
Então, a inclusão da temática indígena na educação básica implica numa crítica à memória, numa abordagem que reconheça esses demais, no reconhecimento de que a abordagem proposta pelo currículo é insuficiente e no reconhecimento que nós precisamos criar espaços dentro do currículo para dar conta de povos indígenas, africanos e negros e todos os outros que vêm sendo excluídos da nossa narrativa histórica escolar. E a necessidade também de assumirmos uma postura propositiva, não é? Que significa reconhecer os agentes indígenas, ampliar os espaços nos quais eles possam ser reconhecidos e diversificar os agentes com os quais eles estão relacionados, de maneira a valorizar a ação e o protagonismo desses agentes. Se você puder passar mais um, Vitória. Eu penso que por meio desses processos, nós temos a possibilidade de engendrar um currículo que efetivamente se volte para a formação da cidadania. Se nós formarmos um currículo que ensina o sujeito a ler autonomamente e a pensar sobre o que ele lê, ele terá condições de analisar não apenas o texto, mas o mundo no qual ele está inserido. Sabendo analisar o mundo no qual ele está inserido, ele poderá questionar esse mundo e não aceitar os absurdos que a realidade lhe apresenta como questões inexoráveis, que ele simplesmente tem que lidar e que ele não pode transformar. Ele pode transformar. Ele precisa transformar. Mas, para isso, ele tem que aprender que isso é uma possibilidade. E, no meu entender, para isso, ele tem que ser capaz de ler o mundo, analisá-lo e propor questionamentos. Se você puder passar mais um slide. E eu penso que a história é a melhor disciplina para formar para a cidadania. Porque a história, para você ensinar a história, você tem que incorporar diferentes perspectivas. Por isso que propor a temática indígena é uma inovação no sentido de que a nossa narrativa histórica escolar e a nossa historiografia, ela sempre excluiu essa perspectiva, mas a inclusão de perspectivas distintas está na natureza do conhecimento histórico. Não tem como você produzir conhecimento histórico sem considerar corpos documentais distintos, atores distintos, perspectivas distintas, porque é a partir destas diversas perspectivas que você forma contexto e você consegue fazer perguntas, você consegue problematizar. Então, se você aprender história, você aprende a ler, a analisar e a questionar. Se você puder passar. Então, a temática indígena na educação básica ela tem um objetivo, que é permitir uma formação comprometida com a cidadania. Ela tem uma função pedagógica, que é promover um aprendizado da história mais afeito à natureza da disciplina. E ela tem uma função social, que além de promover uma educação antirracista, promover uma educação comprometida com a cidadania. Vitória, se você puder passar o outro slide. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado por me ouvirem, muito obrigado pelo convite, e eu estou aqui à disposição de vocês para poder finalmente bater papo. Obrigado. Mauro, muitíssimo muito obrigada, obrigada, professor Mauro.
Vitória, eu posso lançar duas perguntas que não são nada breves, mas eu acho que pode contribuir aí para o encontro, professor. Você elencou diversos pontos, né? A dificuldade nossa em romper com essa visão eurocêntrica, a importância de trazer esse debate para a sala de aula, né? Eu concordo plenamente com você, até o Júlio falou aqui no bate-papo, né? Lembrando Paulo Freire sobre a importância da leitura de mundo. Então, eu vou lançar duas perguntas. A primeira, na sua experiência como orientador, como alguém que participa de bancas, que milita nessa área há tanto tempo, o que você tem visto em termos de pesquisa, né? Quando envolve essa discussão sobre a temática indígena, o que está em pauta de uma forma, o que vem sendo discutido e como vem sendo discutido? E a outra pergunta, Mauro, é em relação aos museus que se dedicam a essa discussão. Queria saber a sua experiência, a sua visão, né, sobre... A gente tem diversas experiências de museus dedicados à temática indígena e queria ouvir também a tua opinião em relação a isso. Se possível. Posso responder? Sim, por favor. Tá. Eu acho que nós temos aí, em relação à primeira questão, obrigado pelas questões, Marcela, eu tenho percebido dois movimentos nas pesquisas. Eu tenho participado de bancas e, durante muito tempo, eu orientei trabalhos voltados para a temática, naquilo que eu, venho denominando de pesquisa histórica, que me parece, desde onde eu percebo, tem uma diferença da pesquisa voltada para o ensino de história. A gente depois pode falar sobre isso, mas eu vou falar, em primeiro lugar, daquela pesquisa que se volta para a trajetória histórica dos povos indígenas. Nessas pesquisas, eu percebo uma mudança no enfoque. Eu, cada vez mais, leio trabalhos que buscam o reconhecimento dos povos indígenas como agentes históricos plenos, agentes que propõem, que participam, que alteram o rumo dos eventos. Então, eu fico muito feliz quando eu leio um trabalho em que os povos indígenas têm interesses. O sujeito fez isso porque ele tinha um interesse numa coisa que... Eu não estou nem preocupado se o interesse era bom, era ruim, era ético, era moral, porque o que define um agente histórico é a sua interação com os outros a partir de uma agenda. Então, isso eu venho percebendo na produção historiográfica, que busca perceber os povos indígenas na sua trajetória histórica. No que diz respeito aos trabalhos relativos ao ensino de história, eu percebo duas questões diferentes. Em primeiro lugar, uma preocupação muito grande com a educação para as relações étnico-raciais, que é uma temática que incorpora a questão dos povos indígenas na educação escolar. Então, isso é bom, há uma discussão muito grande sobre diversidade, sobre cultura antirracista, sobre educação antirracista, etc. Mas, se por um lado eu percebo esse investimento, que é um investimento que precisa ser destacado e deve ser incentivado, por outro, eu percebo que nós temos ainda uma dificuldade de fazer a dobra epistemológica, que é de pensar outras possibilidades de currículo que não signifiquem apenas a inclusão de conteúdos, que é o que eu tentei demonstrar na minha fala, que nós precisamos buscar outros eventos, outros agentes, outros processos que evidenciem isso que
ocorre a todo tempo na nossa sociedade. Quer dizer, eu terminei de ler uma tese sobre ocupações urbanas promovidas por povos indígenas na cidade de Manaus nas últimas 2 décadas. Então, são povos indígenas urbanos que estão movimentando a política urbana na sua cidade hoje, no tempo em que nós vivemos. É uma tese que está buscando uma outra temporalidade, está apresentando um outro enfoque sobre essas ações que envolvem a todos nós. Então, me parece que, com relação aos trabalhos sobre ensino de história, eu penso que nós temos esses 2 movimentos. Você tem uma preocupação com as questões relacionadas à educação para as relações raciais, mas nós ainda precisamos, no meu entender, avançar mais na proposição. Porque eu acho que essa, se vocês me permitem a breve digressão, eu acho que essa é a diferença entre a pesquisa em história, aquela que se volta lá para o passado, e a pesquisa do ensino de história. Eu digo isso porque eu sou um historiador que foi formado naquela outra. Eu fiz a minha dissertação e a minha tese de doutorado analisando o passado colonial. E toda vez que eu tento concretizar isso para os meus alunos, eu digo mais ou menos o seguinte: quando eu pesquisava a Amazônia colonial, a minha tese é sobre a segunda metade do século XVIII, os meus agentes, o meu diálogo com eles era limitado pelos documentos. Quando eu pesquiso em ensino de história, quando eu vou para a escola, quando eu analiso professores, quando eu lido com os alunos da educação básica, eles falam comigo o tempo inteiro. Eles alteram a trajetória da minha pesquisa de diferentes maneiras. E o que eu produzo tem uma diferença da tese que eu produzi sobre o século XVIII. A tese que eu produzi sobre o século XVIII era para entender o século XVIII. A tese que eu produzo sobre o ensino de história não é só para entender, é para alterar a educação hoje. O meu objetivo é esse. O meu objetivo não é só ser lido e ser entendido. O meu objetivo é para ser lido e ser considerado, e participar do processo. Então, por isso que eu estou considerando aqui que nós precisamos avançar nesse movimento de alterar o processo, de mexer no processo. Com relação aos museus, eu penso, Marcela, que os museus mais que desenvolvem atividades educativas mais efetivas são os museus que incorporam as agendas e as demandas dos povos indígenas. São museus que incorporam os povos indígenas não como objeto de observação, não como relíquia, mas como curadores, como promotores de uma visão sobre si mesmos. Eu penso que esses são mais efetivos. Eu não sei se eu respondi. Obrigada. Perfeitamente. Obrigada, professor. Muito obrigada, professor Mauro, pela apresentação. Eu acho que a sua apresentação foi excelente. Vários elogios aqui no chat, depois você pode olhar. E eu achei muito bacana, né, fazer esse panorama, até para a gente entender a situação, até legal, né, para esse processo todo, porque a lei ela não é construída, 10.639, ela não é construída, né, do nada, né? E eu achei muito bacana também pensar essa valorização do papel da escola como o espaço da transformação, né? E, quer dizer, foi no passado considerada,
né? E continua sendo, porque cada vez mais, né, se observa, não apenas as pessoas que trabalham com a escola, mas eu quero acreditar que está tendo esse olhar da importância do espaço escolar, né? E aí talvez a gente pensar até nesse momento de pandemia ainda mais, né? As pessoas pensam, nossa, quão importante é o espaço escolar, né? E de pensar nessa mudança dessa educação que é fundamental, né? E aí, assim, eu vou trazer algumas perguntas do público, e tem uma questão que eu acho que talvez, se você quiser comentar, que eu acho importante diferenciar, né? Que é a diferença a história na escola indígena e a história indígena na escola, né? Porque a gente vai ter funções, vamos dizer assim, entre aspas, né? Diferentes, porque a apresentação, o que você traz, a reflexão que você traz, é pensar a história indígena como um ponto fundamental para a gente repensar a narrativa da história enquanto país, da história, enfim, reestruturar esse viés, né, que é dado eurocêntrico, né? Enfim, e a escola indígena ela já tem uma outra relação com a história, né? E que aí vai depender dos povos, vai depender de onde você está, né? Eu acho que talvez se você quisesse falar um pouco sobre isso, né, essa diferença, e aí eu trago aqui a pergunta do Léo Crispim, ele diz o seguinte: professor, como a história acadêmica pode contribuir de forma horizontal com a educação básica, como integrar a formação inicial e continuada para promover essa reformulação no currículo? E aí eu vou engatar uma outra pergunta aqui, se você conseguir juntá-las, né? Porque a gente são várias perguntas, então vamos ver se a gente consegue juntar. Vai falar sobre currículo também. A Josene Paula, ela pergunta o seguinte: a Base Nacional Comum, que é um documento recente, contempla essas reorientações na perspectiva de uma educação antirracista com foco na temática indígena? Essas são as duas perguntas do nosso público. Você podia voltar para a anterior? Uhum. Por favor, Vitória. Como a história acadêmica pode contribuir de forma horizontal com a educação básica? Como integrar a formação inicial e continuada para promover a reformulação do currículo? Vitória, em primeiro lugar, vamos lá, a questão da história na escola indígena e a história indígena na escola. Ótimo essa pergunta, isso é uma tese. Então, isso dá um trabalho. Quem quiser, por favor, paga o royalty para a Vitória, porque ela já lançou o objeto, porque isso é um tema interessantíssimo. A escola indígena, ela viveu e vive no Brasil, em alguns estados, um problema muito sério que diz respeito aos professores que que atuavam nessas escolas. Independentemente da postura desses professores, da boa vontade que orientava as suas ações, muitos desses professores acabavam involuntariamente por promover uma educação muito próxima daquela que, durante algum tempo, foi conduzida pelas missões religiosas, que era de transformar o índio em outra coisa. Então, desde a década de 90, mas marcadamente a partir da primeira década desse século, os povos indígenas vêm se articulando no sentido de não apenas construir a sua escola, mas formar professores.
Então, os primeiros movimentos nesse sentido, se eu não estou enganado aqui, eles se deram primeiro no estado do Mato Grosso e depois no estado do Amazonas, com licenciaturas indígenas. Da mesma forma, e aí principalmente na região norte, em Roraima, no estado do Amazonas e no estado do Acre, várias comunidades indígenas se organizaram para construir as suas escolas. Construir as suas escolas, não estou falando aqui do ponto de vista físico, mas de organizar os projetos políticos e pedagógicos dessas escolas. E o que a literatura aponta nesse sentido é que, nesses processos, a preocupação dessas comunidades foi garantir a escola não como um espaço de transformação do indígena em outra coisa, mas num espaço de reafirmação da sua condição étnica e de instrumentalização desse indígena para enfrentar o mundo no qual ele está inserido hoje. Então, a história, nesse sentido, ela ocupa nessas escolas um papel central, porque não apenas os alunos têm contato com as narrativas que conformam essa trajetória, as narrativas tradicionais, as narrativas construídas por esses povos sobre a sua própria trajetória, mas também com a leitura que esses povos fazem da relação com a sociedade envolvente. Eu sei que esse termo, sociedade envolvente, é um termo controverso, mas vamos utilizar esse aqui para diferenciar os povos indígenas dos povos não indígenas, né? Então, a história na escola, na educação escolar indígena, ela tem essa dupla função. Ela não eu não estou falando aqui em nenhum momento de um mundo perfeito, idílico, olha lá, é melhor, aqui é ruim. Em todos esses espaços tem tensões. Eu parto do princípio simples, assim, eu sou um historiador que entendo que o mundo é feito de conflito. A coisa mais constante a constância é o conflito. Não importa se eu estou falando de povos indígenas de hoje, ontem, ou 2000 anos atrás, o conflito é a constante. Então, não estou falando nada idílico. O que eu estou tentando dizer é que, nessas comunidades, a perspectiva é esta. No caso da história indígena na escola, nós temos vivido, desde há 10 anos, mais ou menos, não mais do que isso, uma tentativa de reorientação. Porque, antes disso, apesar da iniciativa dos historiadores de pensar em outros sujeitos, de pensar a história vinda de baixo, os indígenas não estiveram na pauta das universidades e dos cursos de formação de professores, né? Disciplinas como História Indígena e do Indigenismo, História da África, têm 12, 15 anos, 10 anos nas universidades brasileiras, não tem mais do que isso. Enquanto História Antiga está presente desde que construiu o primeiro curso de História no Brasil, História Indígena não, nem História da África, né? Então, esse é um processo recente. No entanto, o que a gente percebe, e por isso que eu insisto que a temática indígena na escola ela não compreende a inclusão de conteúdos, é porque o que a gente vem verificando é um aumento do volume de conteúdos, especialmente quando você olha o livro didático. Você tem uma expansão dos capítulos sobre os povos indígenas, mas são os capítulos que tratam dos povos indígenas de antes da chegada dos europeus, e aí marcadamente incas, astecas e maias, e dos povos indígenas no passado colonial. Mas, quando você lê esses capítulos,
eles são livres de perspectiva histórica. Os verbos são sempre no presente. Os índios vivem, comem, praticam, como se ao longo de toda a trajetória, desde lá do início, não sei quando, até quando os europeus chegassem aqui, e até hoje, eles vivessem da mesma maneira. Eles são isentos de mudanças, de conflitos, de tensões políticas, como se isso tudo fosse incorporado pelos europeus. Então, apesar de nós termos tido um aumento do espaço, esse aumento do espaço não tem significado uma mudança na perspectiva. Mesmo em escolas que têm que eu conheço, que têm uma política efetiva de combate ao racismo, os alunos eles têm uma postura antirracista, mas essa postura ela não tem um lastro no conhecimento histórico. Ela está muito mais lastreada num discurso ético e moral do que no conhecimento histórico. Então, há essa diferença, por isso que eu defendo isso que eu expus para vocês anteriormente. Então, muito obrigado, Vitória, pela pergunta. Vamos às duas questões do Léo, eu acho que foi esse o nome, não é? Léo, muito obrigado pela pergunta. Eu penso que a produção historiográfica, nos últimos 40 anos, ela vem oferecendo ao professor interessado, ao historiador interessado, uma série de alternativas para que ele promova uma inflexão na narrativa histórica escolar. Nós temos uma oferta imensa de textos que valorizam a ação de sujeitos indígenas, que analisam processos como a ação bandeirante, a presença holandesa, a própria emergência dessa cidadania que nós gozamos hoje, nos anos 70, acentuando a participação dos povos indígenas nesses processos. Então, hoje, a produção historiográfica ela tem uma oferta de trabalhos que podem contribuir com a reformulação desse currículo. Eu penso, no entanto, que nós precisaríamos avançar nos processos de formação inicial e continuada de professores para que essa produção historiográfica pudesse ser melhor incorporada e pudesse melhor subsidiar uma mudança na história ensinada na educação básica. Para isso, eu, Mauro César Coelho, defendo uma reformulação nos percursos de formação de professores. Eu penso que nós já temos uma produção historiográfica que permite um currículo mais centrado na história do Brasil e nos problemas brasileiros, que permitam o investimento e a discussão sobre esses diferentes processos. Eu não estou dizendo com isso que não é mais importante estudar a história antiga, não é mais importante estudar a Idade Média, não é mais importante estudar o Renascimento e a crise do século XVII na Europa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa agenda política hoje, ela demanda um maior investimento nos estudos dos processos que nos constituíram, porque nós precisamos incorporar esses agentes e precisamos alterar a narrativa histórica escolar. Então, eu penso que a produção historiográfica e os processos formativos, eles precisam se concentrar, dar mais espaço a essas discussões.
para que a gente possa ter processos de formação inicial e formação continuada que concorram para essa educação antirracista e para uma educação que efetivamente participe da formação para a cidadania. Por isso, desculpe, Josene, se eu não anotei corretamente o seu nome, mas eu acho que é esse. Eu não considero que a última versão da Base Nacional Comum Curricular ela contemple o sentido da legislação antirracista, tal como ele foi pensado pela Lei 10.639, a Lei 11.645 e os pareceres do Conselho Nacional de Educação. Por que isso? Eu vou me concentrar num único aspecto. Quando eu aprendi isso com os meus colegas, eu participei da primeira equipe de especialistas que propôs a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, aquela que foi objeto de uma intensa discussão em 2015, e com eles eu aprendi que quando você pensa em currículo, você precisa pensar na relação tempo-conteúdo. O tempo da história na educação básica é um tempo muito curto. Quando a gente analisa as propostas curriculares dos estados e o tempo dispensado a cada uma das disciplinas, a disciplina História, nos diferentes sistemas educacionais, tem entre 100 e 120 minutos semanais. Em alguns casos, um pouco menos, mas em raros casos, um pouco mais. Chega a 150 minutos, quando o sistema de ensino tem o tempo-aula de 50 minutos e 3 tempos semanais para a história. Com esse tempo, não dá conta de você abordar a história da humanidade ocidental, porque é isso que o currículo da BNCC propõe, e ainda oferecer ao aluno capacidade dele ler o mundo criticamente, confrontar perspectivas, operar com diversos documentos, com diferentes linguagens. Não tem tempo isso. Isso se a gente considerar que a maior parte dos professores de história tem 2 tempos na semana. Se esse tempo é de 50 minutos, o que não é a regra, ele tem 100 minutos. Mas tem sistema que trabalha com um sistema de 45 minutos, de 40 minutos, de 35 minutos. E aí você tem que considerar o efetivo tempo-aula. Porque dizer que o tempo tem 50 minutos não quer dizer que você tem 50 minutos de tempo-explicação. Você tem uma série de questões que você tem que dar conta como professor. Todos estamos aqui no meio de professores, não vou chover no molhado. Você tem uma série de questões que você tem que dar conta na sua aula, que não é só o tempo-explicação. Como é que você vai promover uma educação que incorpore a temática indígena, a história africana, e que ensine o aluno efetivamente a história, que não é narrar para ele o acontecimento, é ensinar para ele a ler documento, a questionar documento, a reconhecer a perspectiva que está presente naquele documento, é se colocar no lugar do outro com um currículo daquele tamanho, que você tem que dar conta, e aí vocês me permitam aqui a licenciosidade, que você tem que dar conta da altura do sapato do Luís XIV. Eu sinto muito, mas não é possível. Com um currículo desse volume, não é possível. E depois, além disso, é um currículo que não altera a perspectiva eurocêntrica. É um currículo marcadamente europeu e que assume, mais uma vez, a Europa como o epicentro da história.
Perfeito, acho que esse aí é a grande questão, né? Estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para a gente finalizar, que eu acho que é uma reflexão interessante, que o Alan Martins ele traz a seguinte questão: quais as possíveis soluções, além das reformulações curriculares, para reverter as representações dos negros e indígenas nos livros didáticos que, durante os anos, foram abordados de forma eurocêntrica? Eu queria agradecer muito a pergunta do Alan Martins, que, se não é um homônimo, eu acho que é o meu orientando, mas, se não for, é um homônimo. De qualquer maneira, muito obrigado, Alan, pela pergunta. Eu tenho pensado o seguinte, já há algum tempo. Eu até fui provocado por uma amiga a escrever um texto sobre isso, que deve ser publicado até o final do ano e vai ser discutido num evento no mês que vem. A minha amiga Margarida Dias de Oliveira me provocou a escrever sobre isso e eu escrevi uma coisa que eu venho pensando já há algum tempo e venho orientando os meus alunos. Eu fui orientador do PIBID, então eu orientei meus alunos nesse sentido, e nas disciplinas que eu ministro, no curso em que eu trabalho aqui na Universidade Federal do Pará, eu venho orientando os meus alunos a realizarem atividades com esse sentido. Eu penso o seguinte: se você quer alterar este currículo dentro da sua sala de aula, e o professor tem autonomia para isso, um dos caminhos é começar a incluir os sujeitos na aula em que você ministra. Então, eu digo sempre para os meus alunos que a gente tem que triangular. Eu defendo que, se você vai analisar, se você vai abordar com os seus alunos um evento como Independência do Brasil, não pode ser só a história do José Bonifácio, do Pedro I, da elite paulista, dos interesses do café. Não pode ser isso. Tem que ter agentes negros e indígenas nessa aula. E agentes negros e indígenas interferindo no processo, com interesse, com agenda, de maneira propositiva. Então, eu penso que, para você alterar essa narrativa consagrada, excludente, e racista, você precisa incorporar os sujeitos na sua aula e a oferta de material historiográfico para isso. Então, nós podemos criticar o livro didático, e criticar o livro didático no sentido de apontar os seus limites. Não estou falando que o livro didático é ruim. O livro didático é o grande recurso que nós temos. Nós temos que valorizar o livro didático. Mas isso não quer dizer que ele não seja isento à crítica, infenso a críticas. Ele tem que ser criticado, e criticado trazendo para a sala de aula outras narrativas. Então, eu tenho que privilegiar narrativas, tenho que privilegiar eventos, tenho que privilegiar processos que me permitam triangular. Eu tenho que ter agentes negros, indígenas, brancos, tenho que ter homens, mulheres, eu tenho que, à medida que o processo me permite, ter orientações políticas, econômicas, estratos sociais, orientações sexuais distintas. Eu tenho que ter uma aula diversa para o meu aluno entender que a diversidade está no horizonte. Ela não é uma coisa que ela não é algo que está fora da minha vida. Ela está na minha vida. Porque, senão, a gente corre o risco
que é um dos riscos que a gente está vivendo hoje, que é de falar de diversidade, mas atribuir a diversidade apenas ao outro. Normalmente, eu tenho assistido palestras, ouvido colegas, lido em livros didáticos, em que se fala de diversidade e está se referindo apenas ao negro e ao indígena, como se nós tivéssemos um normal. Olha, o normal é esse daqui, diversos são os outros. Não, diversidade é considerar todo mundo diverso. Não tem normal nessa história. Aliás, numa sociedade permeada pelo conflito, o que você tem é gente com interesses diferentes. Então, esses interesses têm que estar na aula de história para que a diversidade seja valorizada. Muito bom, muito obrigada, professor Mauro. A gente já está, na verdade, a 1h15 de transmissão, né? Se puder, a gente podia ficar aqui mais um tempo ainda, né? Eu queria agradecer muito, foram reflexões riquíssimas, a gente teve bastante interação aqui no chat também. Lançou várias sementes para várias reflexões, né? Então, muito obrigada mesmo. E eu vou passar a palavra para a Marcela. Vitória, eu queria trazer um recado para o Mauro, da professora Vanessa Espinosa, que está aqui no chat, professora. Ela foi sua aluna e ela está mandando aqui recados aqui, chegando pelo WhatsApp, chegando pelo chat aqui no YouTube. Um beijo para vocês. E ela disse que ela está bem nostálgica. Então, Vanessa, recado dado aqui ao vivo. Eu posso, antes da Marcela finalizar, Claro, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Eu confesso para vocês que eu estava um pouco nervoso antes, porque eu não sei lidar com isso. Eu sou um sujeito que mexe, às vezes, a mão atravessa a frente da câmera. Eu ainda não sei lidar com esse instrumento, então eu peço para vocês desculpas por não saber lidar com isso, mas eu agradeço muito, 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 muito mesmo poder dialogar com vocês, poder apresentar as minhas reflexões. É um privilégio, eu me sinto profundamente honrado em poder dividir aquilo que eu venho pensando, pesquisando e compartilhando e aprendendo com os colegas em momentos como esse. Muito, muito, muito obrigado. O meu e-mail é maurocecoelho@yahoo.com.br. Por favor, me visitem. Muito, muito, muito obrigado. Nós que agradecemos, a honra é nossa e foi ótimo, foi maravilhoso. Isso aí, professor. Agradeço também meu nome, em nome do projeto como um todo, pela sua contribuição. A gente tem recebido, já falamos inúmeras vezes, o retorno dos colegas que estão utilizando essas transmissões nas suas pesquisas, nos seus estudos. Então, que bom, obrigada mesmo por tudo que você trouxe. E o que eu levo de hoje, sobretudo a parte que você falou, né, que a gente procura agir para transformar. Então, mais do que ter um artigo publicado, dar uma aula, mas o que é essa aula, o que esse artigo contribui para essa transformação que você falou, né? Então, agradeço também aos colegas, professores, todos que mandam, né, Vitória, lá no nosso Instagram, os registros, os prints, que as fotos desse período de pandemia, ela tem sido basicamente print, né, das telas, e a gente está sempre colocando essas fotos lá, porque elas vão dando vida a esse projeto, né? A gente não está falando meramente para uma tela, a gente está lidando, interagindo com pessoas, e isso é fantástico. Então, é isso. Muito obrigada, Vitória, muito obrigada, professor Mauro. Terça-feira estaremos aqui com a Cristina Meneghello discutindo sobre divulgação científica, ensino de história, a partir do caso da Olimpíada Nacional História do Brasil. Então, imperdível. Vamos lá, divulguem, compartilhem nas suas redes e estaremos aqui. Obrigada, gente. Boa noite a todos e todas, então, e até semana que vem.